O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, o quarto domingo da Quaresma que estamos celebrando hoje é conhecido como Domingo da Alegria, Letare Jerusalem. Em latim diz assim, Domingo Letare, porque no meio das penitências desse tempo quaresmal, Nosso Senhor já nos faz, ou a liturgia da igreja, melhor dizendo, já nos faz vislumbrar o motivo pelo qual a gente se submete à penitência e à renúncia. A gente só renuncia a algo se aquilo terá como resultado um bem maior. Se eu renuncio a alguma coisa por ela mesma, acredito que eu estou agindo mais como um masoquista que gosta de sofrer, e não como alguém que almeja plenitude de vida, realização, felicidade. Sim, fazemos renúncia, mas não é por masoquismo, não é porque gostamos de bater em nós mesmos, como aquelas caricaturas que alguns gostam de fazer sobre a vida religiosa. Tem gente que até hoje faz obras de ficção, seja ela escrita, seja ela no cinema, onde quer fazer acreditar que os cristãos católicos mais fervorosos praticariam certas penitências que estão parecidas mais com coisas de 1000 anos atrás. Isso não é verdade. Domingo da Alegria. Temos motivos de sobra para não ficar nem tristes, nem desanimados, nem com cara emburrada. O próprio Senhor disse que quando a gente fizesse jejum, não era para ficar com o rosto triste e abatido, para todo mundo perceber que a gente estava fazendo algum tipo de renúncia. Ele disse para a gente se lavar e perfumar a cabeça. Incrível, não? E nessas horas eu acho engraçado aqueles costumes que os nossos pais e avós nos transmitiram, que nos dias de penitência não se toma banho, não se varre a casa. Engraçado, Jesus falou exatamente o contrário. Jesus disse que no dia de penitência é que a gente deve se apresentar bem, porque a penitência não deve ser vivida como se fosse um peso. Ai, fazer o quê? Chegou Quaresma, vou ter que passar aquele dia sem isso, aquele dia sem aquilo. Ai, que coisa pesada. Pelo amor de Deus, se você está assim com essa cara, porta da rua, serventia da casa, vai embora. Lembre que a renúncia foi a primeira condição que Nosso Senhor deu para segui-lo. Não necessariamente uma penitência, ou quando a gente quer colocar Deus contra a parede com a peixeira na goela, porque quer uma graça urgente para ontem. Porque tem gente que vive o jejum nesse sentido, já perceberam? A mentalidade protestante que aos poucos está se espalhando no nosso meio católico é esse. Eu estou precisando urgente de tal graça, de tal milagre, então vou fazer um jejum para Deus talvez ficar com peninha, diz, ai que bonzinho, estou com peninha dele, deixa eu dar logo a gracinha que ele está precisando. Que coisa ridícula, não?
Os jejuns e penitências que nós fazemos é em vista do bem maior, de não perder de vista o Cristo que dá a vida. No jejum e na penitência a gente aprende a dominar os próprios instintos que nos puxam para longe de Deus. Deus nos convida a um nível de vida bem maior do que a coisa rasteira que os nossos sentimentos nos colocam. Então, se a gente não, com consciência, se a gente não faz um não, diz um não bem dito. Engraçado, bem dito é abençoado, né? Se a gente não aprende a dizer um não bem dito a nós mesmos, continuaremos escravos dos nossos instintos, escravos dos nossos sentimentos, e na hora que nosso Senhor nos pedir um passo a mais, por amor a Ele e ao irmão, nós não seremos capazes. O jejum e a abstinência que nós fazemos é uma escola, meus filhos. Nos ensina que amar implica eu dar a atenção àquele a quem amo, àquela a quem amo, e não a mim. Implica buscar a felicidade do outro, e não a minha. E se nós descobríssemos que no amor, onde buscamos a felicidade da pessoa que nós amamos, é que encontramos realmente a felicidade, e não procurando a nossa própria, meu Deus, que diferença esse mundo seria. Olha a vida dos santos. Todos eles puseram em prática isso que eu estou tentando dizer para vocês. Olha o Evangelho segundo São João, é a segunda parte da conversa de Jesus com Nicodemos. A primeira parte fala do nascer do alto, é necessário nascer de novo. Esta já é a segunda parte, onde o nosso Senhor, lembrando até que ponto o Pai nos ama, vai dizer: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Quem nele crê vai ter a vida. E do jeito que Moisés levantou a serpente, Moisés não levantou uma serpente, Moisés levantou uma imagem de uma serpente. Quem olhasse para a imagem da serpente, está no livro dos Números, pode procurar. Quem olhasse, depois de mordido de cobra venenosa, olhasse para a imagem da serpente e lembrasse da promessa que Deus tinha feito a Moisés, seria curado. Em Cristo, Deus nos promete uma aliança definitiva. Em Cristo, Deus realiza essa aliança definitiva. Em Cristo, a verdadeira religião alcança sua plenitude. Portanto, procurar religar-se com Deus fora de Jesus Cristo é loucura. É rejeitar todo o religare que o Pai do céu fez por nós. Já não é a primeira vez que eu digo isso. Não faz muito tempo que estávamos falando que o sangue de Jesus é aquele sangue que, uma vez derramado, deu um basta em qualquer outro sangue derramado. Daí por diante, qualquer derramamento de sangue que for unido a nosso Senhor, ou seja, a vida dos mártires, aquele que, para não desistir do Senhor, se expuseram a tudo, até mesmo a perder a própria vida, derramar o próprio sangue. Se não for nesse contexto, não tem sentido derramar sangue de nada nem de ninguém. Deus amou-nos tanto, continua nos amando. Diante dele a gente tem que fazer uma escolha. Veja bem, à luz, o julgamento é esse: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Agora é bom lembrar que crer em Jesus não é apenas acreditar e continuar aprontando de tudo. Martinho Lutero, fundador do protestantismo, é que defendeu esse tipo de tese. Lutero acreditava que o ser humano era irremediavelmente pecador e não tinha mais jeito. E a salvação era apenas uma questão jurídica, uma sentença que Jesus, no seu sacrifício da cruz, conseguiu a nosso favor. Porém, as palavras de Jesus são diferentes das palavras de Martinho Lutero. Jesus fala de um novo nascimento, de se tornar uma nova criatura. Jesus fala que quem pratica o mal odeia a luz, ou seja, quem permanece no pecado sem nenhum esforço para abandoná-lo, odeia a luz e está longe da luz. A fé sem obras é morta, já disse Santiago apóstolo. Então a fé
necessariamente ela se traduz em obediência a nosso Senhor e aos seus mandamentos. Dizer que Deus é amor não nos dá o direito de pecar à vontade. Isso é claro, meus filhos, porque diante do pecar à vontade, o pecado traz sempre consequências, grandes ou pequenas. A história do povo do Antigo Testamento, especialmente do exílio de Babilônia, que o livro das Crônicas, nossa primeira leitura de hoje, muito bem nos recorda em forma de resumo ou leitura a partir da fé. O exílio de Babilônia ficou como uma imagem clássica das consequências do abandono de Deus. Quando ocorreu o exílio de Babilônia, Israel praticava a religião de superstição. Ou seja, acreditava que pelo simples fato de estar em Jerusalém o templo estava tudo resolvido. E as pessoas não se preocupavam tanto na conversão do coração como os profetas insistiram tanto. Consequência da falta de conversão, do abandono de Deus, da desobediência a Ele, o exílio. Mas mesmo no exílio, Deus continuou amando o seu povo, porque quem ama, corrige. Quem é pai e mãe deve entender muitíssimo bem o que eu estou dizendo. Quem ama, corrige. Se não se corrige, então não há amor. Existe apenas um interesse de ser visto como o legalzinho e o bonzinho da história. E que normalmente quando um pai ou uma mãe só estão interessados em ser os bonzinhos aos olhos dos seus filhos, os filhos se perdem. Todos sabemos disso. Temos motivos de sobra para ter ânimo, para nos submeter a todas as provas e a todas as provações. Temos motivo de sobra para, com consciência, dizer: eu vou renunciar a tal coisa, porque eu tenho que aprender a ser um filho de Deus, eu tenho que aprender a ser uma pessoa que ama, eu tenho que aprender a uma pessoa que tem uma vida plena de sentido. Porque se eu simplesmente dar vazão aos meus sentimentos, perde o sentido. Porque hoje eu sinto, amanhã eu posso não sentir mais. Alegra-te, Jerusalém, alegra-te, povo de Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor deu a vida por nós, o Senhor nos dá a graça quando somos batizados, para que sejamos capazes de ser filhos. O Senhor renova e devolve esta graça quando, arrependidos dos nossos pecados, os confessamos no sacramento. O Senhor dá a graça para que esposo e esposa sejam fiéis um ao outro e aos filhos e à família com o sacramento do matrimônio. O Senhor dá a graça a quem foi ordenado diácono, presbítero ou episcopo, para que sejam imagens vivas de Cristo que dá a vida pelos seus. O Senhor continua dando a graça, a plenitude do seu Espírito para quem foi crismado. O Senhor continua dando a graça para que no momento da fragilidade do nosso corpo, a gente não perca de vista uma eternidade, sabendo que a morte, a doença tem um fim. Na graça, Deus nos ergue. Será que isso não é razão suficiente para a gente ter mais esperança, para a gente ter mais confiança, para a gente enfrentar com ânimo qualquer dificuldade? Tenho certeza que muitas coisas ocorrem ao nosso redor que nos entristecem. Isso é verdade. Ocorrem, porque a gente quer ver logo um bem acontecendo. E por conta da morosidade, da preguiça ou da malícia de muita gente, este bem não acontece. Nos entristece? Claro que nos entristece. Mas não é aquele tipo de tristeza que nos faz desistir de tudo. Porque, de novo, quando a gente se volta para o Senhor, a gente encontra de novo a motivação para não chutar o balde, para não jogar a toalha. Não percamos Jesus de vista. Nunca. Porque se olharmos somente para os nossos umbigos, vamos desanimar sim. Teremos motivos para desistir. Nós somos mortos para os pecados. Nós somos salvos pela graça. E se de novo você caiu, existe sempre uma possibilidade que a divina providência coloca à sua disposição para erguê-lo novamente. Deus nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar nos céus,
em virtude de nossa união com Cristo. Não queira viver apartado, separado dele. A verdadeira alegria, meus filhos, não é mostrar uma dentadura bonita toda hora, até porque nem todo mundo tem uma dentadura bonita para mostrar. A verdadeira alegria, ela se manifesta no ânimo nas tribulações, na perseverança, quando todas as outras coisas fora de Cristo nos levam a crer que a gente está perdendo tempo. A verdadeira alegria permite que você chore com uma dor, até mesmo com uma decepção de algo querido e de hora para outra perdido. Tudo isso pode acontecer, mas não é capaz de tirar a verdadeira alegria para quem está vivendo na graça, unido a nosso Senhor e tem o céu como meta. Alegria. A cruz passa. A glória da ressurreição é eterna. Alegria. A Sexta-feira Santa termina. Mas o ressuscitado, a Páscoa, será eterna. Não é à toa que na igreja se diz que quando alguém, corpo morre, mas viveu aqui unido a Cristo, diz: fulano fez a sua Páscoa, a sua passagem para aquela eternidade, sem dor, sem morte, sem pecado. Mas por que esperar morrer para que isso aconteça? Devemos procurar de agora. Por mais que a gente entre em rota de colisão com as mentalidades do mundo, que certamente nos decepcionarão e nos causarão diversos sofrimentos. Mas a alegria não é uma vida necessariamente livre de sofrimentos. É uma alegria onde aquela vida onde a gente consegue transformar até os próprios sofrimentos em motivos para perseverar, para não desistir. Transformamos os sofrimentos num bem. No momento, o corpo sofre, o coração sente-se ferido. Mas a gente encara, porque sabe que um fruto maior e eterno sairá dali. Somente numa vida na graça, com Jesus, é que a gente pode saber disso na própria pele. Que nosso Senhor nos dê a graça, como Ele tem dado sempre, desde quando fomos batizados. Mas mais do que pedir que o Senhor nos dê a graça, porque Ele é bom e sempre vai estar à disposição nossa, que nós criemos juízo e não desperdicemos a graça que recebemos. Não desperdice a graça que Deus lhe deu. Ele já lhe deu. Agora, tem gente que só acha que só tem a graça se o milagre acontecer. Você ter se tornado de criatura um filho de Deus não é um milagre, não? A partir daí você pode imaginar todos os momentos de graça que você teve a oportunidade e por besteira sua, você acabou perdendo. Alegria. Esta é a grande mensagem dessa palavra de Deus na liturgia desse quarto domingo da Quaresma. A cruz é apenas um momento. A Páscoa é eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.